Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão, dia de Flamengo e Vasco na tela do NS Futebol. Para vocês, a gente já vai direto para a análise. Primeiro, pedir uma desculpa para vocês, meu tom de voz ficará um pouquinho mais baixo, tá? E também eu vou ficar mais devagar na fala, minha garganta está doendo de fazer os vídeos, gravações e extras. Então, vou poupar um pouco a voz, falando um pouquinho mais baixo. Eu já vi que eu falo mais alto nesse microfone. Então, vou falar um pouquinho mais baixo, beleza? Seguinte, o que a gente pode esperar desse jogo? Nenhuma novidade do que está na tela, tá? O que modifica da análise para análise no sentido real da vivência que vocês vão ter com esse Flamengo e Vasco? Esses dados que estão aí são dados relacionados ao período anterior ao Tite. Então, para a gente situar isso nesse espaço, a gente tem que ser justo, né? O Tite tem um jogo só à frente do Flamengo e eu não sei qual foi o resultado. Estou gravando isso no dia 17. Até saírem os dados das partidas, não daria tempo de gravar o vídeo para sábado e domingo, então estou gravando antes, né? Fazendo essa análise já previamente, os dados não modificam tanto. Então, a gente está olhando um cenário onde o Tite vai ter um jogo, de fato, no comando do Flamengo. Eu não sei qual será o resultado. E a gente passa a olhar muito mais o histórico do Flamengo na competição do que necessariamente o trabalho do Tite, tá? Então, temos esse primeiro ponto aí a ressaltar. Independente do Tite, né, independente desse cenário com o Tite ou não, temos o seguinte cenário para a gente comparar. Estilo de jogo 55-46. E por mando de campo, há uma queda do visitante, um aumento do mandante, 56-42. Nos dois, uma vantagem grande da equipe do Flamengo em relação à equipe do Vasco, tá? O que modifica, quando a gente o que vai acontecer basicamente ao longo do jogo, quando a gente faz a análise do mando de campo, ou seja, Flamengo jogando em casa, Vasco fora. Temos passe, progressão e velocidade de recuperação mais favoráveis ao Flamengo. E isso é bom ou ruim? Depende sempre. O que onde vai depender? Justamente se essas ações que ocorrem em maior quantidade, que é aquela sensação que dá diretamente de uma equipe que está controlando o jogo, se isso vai acarretar diretamente em se proteger melhor no momento da finalização adversária ou finalizar melhor no teu caso, né, quando você for fazer a finalização. Então, na hora de se proteger, você tem de fato um Flamengo se protegendo melhor. E na hora de atacar, também, o Flamengo atacando de fato melhor. Então, esses cenários que a gente está caracterizando são importantes, porque é um cenário onde o Flamengo se sente confortável jogando em casa, e aí todos os critérios apresentam uma vantagem para a equipe da Gávea, tá? O que modifica no Flamengo em jogar contra equipes parecidas com o Vasco, equipes que não gostam de ficar tanto com a posse da bola, e equipes que vão visitar o Flamengo, ou seja, jogar como mandante contra alguém jogando como visitante. Basicamente, modifica muita pouca coisa. Por isso que a nota aumenta pouco quando vai para o mando de campo. A gente tem um mando de campo aí em laranja e a gente tem equipes parecidas com o Vasco em azul. E aí vocês vão ver que, né, na velocidade de recuperação, vocês podem ver nesses dois cenários, você tem basicamente uma linha sobrepondo a outra, ou seja, não modifica. Quando você vai para a progressão e passe, a mesma coisa. Pô, Iago, então os cenários sendo iguais, eu tenho que ter um comportamento igual, né? Como resultado de tudo isso. Não necessariamente. Por quê? Porque uma coisa é eu conseguir manter a minha forma de jogar, outra coisa é eu criar necessariamente as mesmas situações. O que acontece com o Flamengo quando joga contra equipes parecidas com o Vasco? Finaliza um pouco menos, bem pouco menos, tem pouca diferença entre esses dois pontos, mas converte mais. Então eu deixo de finalizar quantitativamente mais e passo a ter mais qualidade nessa finalização. O que é qualidade na finalização? Basicamente, eu consigo finalizar numa zona frontal, eu consigo finalizar com menos oposição do adversário, eu consigo ter uma finalização onde seja mais difícil para o goleiro adversário do que eu teria anteriormente, tá? Da mesma maneira, você tem uma manutenção de bloqueio e uma ligeira queda na participação do goleiro, mas aqui, de novo, é válido ressaltar, o Flamengo teve uma troca de goleiro, basicamente, ao longo da competição, né, que é a saída do Matheus Cunha e a entrada do Rossi. Não sabemos se vai manter o Rossi, mas na tendência de manter o Rossi, muito provável.
tem poucos números do Rossi e muitos do Matheus Cunha. Então, assim, há de se balancear isso também nesse cenário. Tá? O Flamengo apresentando muitas mudanças, que dificulta um pouco a análise, apesar da tendência de manter a maioria dos titulares atuando. Já o Vasco em relação ao Flamengo, por que atuar desta forma ou de outra facilita para o Vasco em relação a atuar fora de casa? Você tem o fora de casa em laranja e atuar com equipes parecidas com o Flamengo em azul. Tá? Então a gente fez já a análise do fora de casa, que é o laranja, a gente vai entender o impacto que o azul vai ter. O que é esse impacto? Basicamente, a gente está olhando para um cenário onde eu tenho uma queda do passe, uma queda da progressão, uma queda da velocidade de recuperação e, nesse cenário de quedas, eu olho e falo, poxa, isso é bom ou ruim? Provavelmente é ruim, né, Iago? Então, não necessariamente. Por que não necessariamente? Vamos olhar para os dois, entre os 4 principais, os dois com menos importância. Chute certo a gol, há uma manutenção, e há uma queda do bloqueio. Pô, então se eu tenho uma queda aqui e uma queda aqui, é sinal negativo. Eu tenho uma manutenção e uma queda, é sinal negativo, né? Então, nos dois principais critérios, eu tenho uma melhora da defesa do goleiro e uma melhora da taxa de conversão. Então, de novo, o que é a melhora na taxa de conversão? Eu deixo de finalizar muitas vezes para finalizar, aliás, no caso do Vasco, até eu permaneço com o número de finalizações, mas no meu contra-ataque eu consigo finalizar com mais qualidade. Eu não consigo bloquear tanto as ações do meu adversário, mas o meu goleiro chega em uma situação mais inteira para poder fazer a defesa. E aí eu vou equilibrando isso e o Vasco até ganha nota nesse sentido, quando você vai pelo estilo e não necessariamente pelo mando de campo. Tá? Amplo favoritismo para a equipe do Flamengo. O Flamengo tende a fazer pelo menos um gol, ou seja, Vasco, que tem uma tendência a não converter muito, ao fazer o primeiro aumenta a chance de empate e de vitória. O Flamengo, ao fazer o primeiro, aumenta a chance de vitória. Tá? Então, assim, você tem essa questão de como vai funcionar o jogo, a história do jogo como um todo, e o impacto do primeiro gol, caso saia de Flamengo ou de Vasco. E é claro, esse impacto que vai ter vai também depender do momento e, é claro, vai depender de outras circunstâncias, cartões amarelos, cartões vermelhos e outras condicionantes aí presentes. Beleza? Mais de ponto de partida, Flamengo favorito e Vasco tendo que se esforçar bastante para superar o seu rival ou ao menos sair com um ponto que seria importante, tirar pontos da faixa de cima da tabela. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.